porque o Senhor, a palavra do Senhor nos diz em Efésios, que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Porque no céu já havia algo estabelecido. O que nós estamos precisando, irmãos, nos dias de hoje, eu acredito, queria que você entendesse no seu espírito o que eu vou dizer. O que nós estamos mais precisando nesses dias hoje é de entender o que Deus está fazendo. É de entender a movimentação de Deus na nossa vida. Porque por um tempo nós entendemos que Deus só estava se manifestando quando alguém estava falando em línguas estranhas. Nós por um tempo entendemos que Deus só estava se manifestando quando estava todo mundo rodando. Quando estava todo mundo pulando no Espírito. E não que seja errado, isso é maravilhoso, como eu amo o fogo do Espírito Santo. Mas nós estamos precisando nesses dias, irmãos, entender o que está sendo estabelecido no céu para que possamos manifestar na terra. Aleluia! Nós temos uma mente cauterizada pelo que vamos vendo e vivendo ao longo dos dias. E para nós a ideia de reino é o que nós vemos na televisão, no Walt Disney, por exemplo. A ideia de reino para nós é um rei assentado num trono, um príncipe, uma princesa, não é verdade, irmãos? Muitos súditos, um castelo, e tudo acontecendo, tudo lindo e maravilhoso, cheio de encanto, cheio de maravilha. A nossa ideia de reino é ver um príncipe montado num cavalo branco chegando para encontrar uma princesa e dar um beijo, se casar e viverem felizes para sempre. O reino de Deus, irmãos, não é isso. O reino de Deus não é encanto e nem encantamento. O reino de Deus é a própria realidade do céu sendo manifesta através da nossa vida. Aleluia! O reino de Deus é a manifestação da própria vontade dele em nós, irmãos. Por isso Paulo vai dizer aos romanos que o reino de Deus não é bebida e nem comida. O reino de Deus não é o que Deus pode nos dar, é o que Ele é em nós e através de nós. Aleluia! O reino de Deus, irmãos, não é um reino encantado, cheio do tesouro perdido, e cada súdito que chega diante dele, ele entrega uma porção desse tesouro. Não, irmãos, porque o melhor de Deus, como foi cantado por muito tempo, não está por vir. O melhor de Deus já veio sobre nós. Aleluia! Eu gostei de ter vindo no primeiro dia da conferência. Porque no primeiro dia a gente traz um pouco de entendimento e depois o nível vai subindo. Eu tenho certeza que vocês vão experimentar algo poderoso de Deus aqui nesses dias. Mas como é bom a gente... A Bíblia diz no Salmo 11 que se os fundamentos ruírem, o que há de fazer o santo? Então, no primeiro dia é bom a gente trazer o fundamento. É bom a gente trazer o entendimento do que Deus está fazendo, como Deus está se manifestando através do que nós estamos propondo aqui nesses dias. Amém, irmãos? Aleluia! Eu anotei aqui alguns textos, mas eu não sei se a gente vai caminhar por eles, mas eu sei que nós vamos caminhar naquilo que Deus tem para nós nessa vida. Para o que o Espírito quer estabelecer sobre a nossa vida nessa noite. Nós precisamos ser uma igreja, irmãos, que manifesta o reino de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que aonde ela chega, as coisas do Senhor são ditas, são faladas, são descobertas, são experimentadas. Amém ou não, irmãos? Amém. Aleluia. A nossa linguagem, irmãos, precisa estar coerente com a linguagem do céu. O nosso entendimento como igreja precisa estar coerente com o entendimento do céu. Nós precisamos falar daquilo que o céu fala. Nós precisamos ser aquilo que o céu estabelece. Deus está nesse tempo acordando a verdadeira igreja de Cristo. Deus está nesse tempo acordando, levantando, reerguendo a verdadeira igreja que quer viver o verdadeiro evangelho, pastor Paulo. Você vê que a gente, irmãos, a gente precisa entender a linguagem que Deus fala para manifestar aquilo que Deus quer. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Nós
muitas vezes dizemos que somos um corpo, que temos uma alma e um espírito. Invertemos a ordem. Porque a Bíblia diz que nós somos um espírito que possui uma alma e habita no corpo. Para você ver como que nós, como igreja, vamos ao longo do tempo, em que a religião vai botando cada vez um pouco mais de carga nas nossas costas, nós vamos invertendo o que o céu já estabeleceu, irmão. Por isso a nossa rota precisa ser corrigida. E nesses dias, temas como esse estão surgindo para que a nossa rota seja corrigida pelo Espírito de Deus, para que nós sejamos a verdadeira igreja de Cristo. Quando nós falamos que somos um espírito e temos uma alma e habitamos no corpo, então nós precisamos entender que os nossos olhos não podem ser olhos carnais. Primeiro, eles precisam ser olhos espirituais. Porque a própria Bíblia diz em Hebreus que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Mas quando temos um corpo, temos o costume de enxergar primeiro aquilo que o nosso olho físico está vendo. Mas o que nós precisamos enxergar primeiro é o que o Espírito nos revela. Amém ou não, irmãos? Amém. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso nós precisamos entender essa linguagem celestial, para que nós sejamos a verdadeira igreja que Cristo espera que sejamos. Amém ou não, irmãos? Amém. Os nossos olhos físicos, eles querem ver as coisas acontecer no mundo material. Os nossos olhos físicos querem ver uma igreja cheia de gente. Os nossos olhos físicos querem ver uma igreja grande. Mas o olho espiritual precisa ver uma grande igreja. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. É diferente. A linguagem do céu, irmão, não é essa linguagem que nós estamos caminhando nela. Nós não podemos andar segundo o que o nosso coração pede ou o que o nosso coração diz. Nós precisamos andar segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Quem se lembra de Davi, como a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus? Por que, pastor, que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi não estava se importando com as coisas materiais do reino. Primeiro ele se importava com a presença do Espírito de Deus sobre a vida dele. Amém ou não, irmãos? Amém. Irmãos, Davi pecou mais do que Saul. Davi pecou mais do que Saul. Mas porque Davi foi o grande rei de Israel? Porque Davi não estava preocupado com o trono terrestre. Davi estava preocupado com o reino do Senhor sendo manifesto através da vida dele. Aleluia! Pastor, mas o senhor está falando isso, era do Velho Testamento, irmão. Você quer entender um cara que entendeu mais a graça de Deus do que Davi? Olha como que eu estou falando de entender o que o céu estabelece. Amém ou não? Olha para você ver, nós, com os nossos olhos físicos, nós dividimos a Bíblia entre o tempo da lei e o tempo da graça. E aí, irmão, a gente acha que o tempo da lei sempre foi simplesmente tão somente a lei, e o tempo da graça é tão somente e simplesmente a graça. E a gente acha que a graça nos liberou para sermos quem a gente quiser, depois é só pedir perdão para Deus de novo. E aí a gente acha que porque existia o tempo da lei, no tempo da lei Deus ainda não agia com a graça dele. Mas você quer mais graça do que você ser plantado num lugar que é totalmente suficiente para você viver, irmão? Adão não nasceu, Adão foi criado por Deus. E quando ele foi criado, o ambiente para que ele pudesse viver uma vida plena já estava preparado por Deus. Isso é graça, irmão. Aleluia. Amém ou não amém? Abraão, Deus falou com Abraão, vai lá e sacrifica o seu filho, cara. Mas você quer mais graça do que alguém dizer, nós vamos, subiremos, adoraremos e voltaremos? Isso não é graça, irmão. Glória a Deus. Porque Deus já sabia do nível de obediência de Abraão para com ele. Não era para que Abraão tivesse que matar o filho, é para que o amor de Deus fosse manifesto através da vida de Abraão, para que entendêssemos o amor de Deus. Aleluia! Aleluia! Por isso a nossa linguagem precisa ser a verdadeira linguagem do céu, para nós entendermos o que Deus está fazendo através de nós, por nós e para nós, irmãos.
Senão nós continuaremos sendo a igreja que simplesmente se reúne porque quer ser abençoada por Deus. Uma igreja que veste uma roupa 19h30 para chegar no culto às 20 horas. E aí você pergunta, por que você veio ao culto? Para ver se Deus me abençoa. E se nós não entendemos essa linguagem, nós vamos acabar saindo do culto como a gente tem saído. Aí eu vou dizer, não estou dizendo sobre aqui, ou você, ou eu, mas no geral. O que você achou do culto hoje? Não gostei do culto hoje. Eu não gostei da palavra do pastor hoje. Você viu, aquela irmã não canta o corinho que eu gosto. Não canta aquele hino. Tem um hino tão lindo que cantou uma vez e não cantou mais. Eu queria que cantasse aquele hino. Irmão, o culto não é para agradar a nós. O culto é para agradar a Deus. Aleluia! Mas a nossa linguagem entende que a gente precisa vir à igreja para ser abençoado. E aí, quando a gente acha que Deus não falou, quando o culto não foi poderoso, quando ninguém rodopiou, quando ninguém disse eis que te digo, será que Deus estava ali? Mas a palavra diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, aleluia. A palavra não fala o que eles vão fazer, a palavra fala se eles estão reunidos no nome dele. Aleluia. A palavra não fala quando alguém se reunir com alguém para um culto de mistério, não. A palavra fala para reunir no nome dele. Por isso eu volto a dizer, irmãos, que nesses dias nós estamos precisando, necessitando urgente de entender o que Deus está fazendo. Aleluia. Nós estamos precisando voltar a ser uma igreja inteligente. Essa é a verdade. Aleluia. Por isso nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. E quando nós entendemos isso está estabelecido na nossa mente. Nós não vemos as coisas, entendemos as coisas, pedimos as coisas com os nossos olhos físicos, mas entendemos com os nossos olhos espirituais. Deus não me deu. Nós estávamos vindo de próximo de 7 Lagoas hoje no carro, e um irmão estava falando de algo que ele passou um tempo orando e Deus não deu. E ele falava, Deus, não tem base, a palavra fala, a igreja fala, o pastor fala, que aonde eu estiver, eu posso orar, o Senhor escuta. Não é possível que o Senhor não está escutando a minha oração. Mas depois de um tempo, irmão, ele foi entender que aquilo que ele estava pedindo, ele não tinha que receber. Ele não podia receber, senão ele ia fazer besteira. Amém ou não amém? Amém. Mas a gente acha que Deus tem que dar alguma coisa para ele ser de fato Deus. E se quer saber alguma coisa, é verdade. Para ser Deus, ele tem que te dar alguma coisa. Porque quando você se depara diante de um Deus, você quer receber alguma coisa de um Deus. Mas quando você entende que ele não é só Deus, que ele é Pai, você entende que um pai pode dizer não, e por dizer não, ele não deixa de ser pai. E nem você deixa de ser filho. Aleluia! Eu já recebi alguns nãos do meu pai na minha vida. Todo mundo aqui já recebeu algum não do pai em algum tempo na vida, é ou não é verdade? E porque o seu pai falou não para você, você saiu de casa? Aleluia! E porque um dia você falou, pai, me dá uma bicicleta, seu pai não deu, você fugiu de casa, irmão? Não. Por que não, pastor? Porque você sabia que ele não era pai só por causa de uma bicicleta, ele era pai, pronto, acabou. Então, a nossa linguagem precisa